Tudo bem com vocês? Essa é a nossa primeira videoaula do segundo bimestre, parte teórica para explicar sobre dinâmica. E, nessa parte, nós vamos fazer uma revisão da apostila que eu entreguei para vocês. Vamos fazer 3 vídeos. O primeiro vídeo, que é esse primeiro e mais curto de todos, somente para falar sobre forças de campo. O segundo vídeo, a gente vai falar sobre forças de contato. O terceiro vídeo, nós vamos falar sobre as leis de Newton propriamente dita. E aí a gente fecha a parte teórica de vídeo com vocês e passa para a parte de exercício, também com videoaulas. Vamos explicar então um pouquinho para vocês sobre alguns conceitos nesse primeiro vídeo, para que vocês entendam os próximos vídeos que a gente vai ver mais adiante, tá? E aqui a gente vai começar a falar sobre a dinâmica, e para isso vamos falar de forças de campo. Mas antes, quem introduziu essa palavra força na física? Muitos acreditam que foi, muitos falam que foi Newton, mas não foi, tá? Newton apenas aprimorou a questão dessa palavra força. Força, para muitos antes de Newton, era a massa do corpo vezes a velocidade dele. Newton depois verificou que não é a velocidade, e sim a aceleração. Mas isso é só uma parte histórica, e para o que importa para a gente é entender um pouquinho sobre as forças. Primeiro vamos analisar, antes de falar de forças de campo propriamente dita, quero que vocês entendam o que é uma força e como que a gente representa ela. Muitos acham que a gente precisa tocar nas coisas para poder fazer uma força, né? Ou então quando a gente empurra alguém, a gente está fazendo uma força. Não necessariamente é isso, mas também tem força incluída ali, tá? Mas no caso, forças são, primeiro, que tipo de grandeza? Existem 2 tipos de grandeza: a grandeza escalar e a grandeza vetorial. E força é uma grandeza vetorial, assim como, caramba, que letra horrível aqui, assim como velocidade e aceleração. Grandeza vetorial vai ser sempre representada por uma seta. Tá? Então, eu estou desenhando que um carrinho tem uma velocidade, sei lá, de 60 km por hora. Mas aí que vem a pergunta: 60 km por hora, para frente ou para trás? Então, eu preciso indicar o sentido. E o sentido e direção indica-se pela seta. O número somente é o que a gente chama de módulo do vetor, tá? Então, a força, como ela também é uma grandeza vetorial, ela vai ter direção e sentido, que vai ser representado por uma seta, e o seu valor numérico, que será chamado de seu módulo. Como que vocês vão ver mais adiante, força vai ser representada por essa formulazinha aqui. Então, a gente precisa definir algumas coisas para vocês agora. Por que eu desenhei essa setinha em cima das letras F e A? A gente representa todo o vetor por uma setinha em cima da cabeça da letra, tá? Então, se você encontrou uma letra, qualquer que seja ela, lendo um livro, uma apostila, qualquer coisa, e tem uma setinha na cabeça dessa letra, é porque isso aqui a gente está falando que é um vetor, tá? É um vetor. Se a letra for maiúscula com a setinha em cima, maiúscula deforme com a setinha em cima, a gente está falando de uma força ou um campo de forças. A gente pode entender somente como campo, né? Mas o correto é falar campo de força. E sempre que a gente vê isso, letra maiúscula é uma força, uma letrinha minúscula é um vetor. Um vetor qualquer que seja, nem todo vetor é força, mas toda força é um vetor, tá? E quando não tem setinha em cima, igual a massa que está aqui, é porque ela é apenas uma grandeza escalar, ela só possui módulo. Você não tem sentido falar, qual é a sua massa? Minha massa é de 60 quilos. 60 quilos para cima ou para baixo? Não tem essa pergunta não existe para massa. Então, neste caso, massa é uma grandeza escalar. Quando importa falar
para qual direção, qual sentido é aquela grandeza é uma grandeza vetorial. Então a força é a mesma coisa. Você precisa indicar para qual sentido você está fazendo a força. Se é para cima, para baixo, para a direita, para a esquerda, para a diagonal. Então, se você precisa fazer essa pergunta, a força é uma grandeza vetorial. Para todas as grandezas que você não precisa explicar para onde ela está indo, ela se chama uma grandeza escalar. Mas eu havia falado que se você empurra um objeto, você está fazendo uma força sobre o objeto. Então vamos pensar aqui o seguinte numa cadeira. Você tem uma cadeira que está sobre o chão e você está aqui empurrando a cadeira com a sua mão. O que você está fazendo aqui? Você está encostando, você está tocando a cadeira. E por isso ela se move para frente se você estiver fazendo uma força para frente. Correto? Mas se eu disser para você que existe como empurrar objetos, alguns tipos de objetos, sem que haja toque entre os dois corpos, você vai ficar assustado? Não deveria. Porque você já viu, por exemplo, que um ímã pode empurrar o outro ímã sem que haja toque entre eles. Se você fizer esse experimento em casa, se você tiver 2 ímãs em casa, você pode ver isso. Ou se você tiver apenas um, pega um ímã e um pedaço de ferro. Tá? Nesse caso, o ímã vai atrair o ferro. E não precisou que o ímã encoste no ferro. Não saiu uma mãozinha do ímã, pegou o ferro e trouxe para cima dele. Então, o que está acontecendo aqui? O ímã está fazendo uma força sobre o ferro, mas não está tocando no ferro? Que raio de força é essa? Então é isso que a gente vai explicar agora. Existem as forças quando há um toque, que a gente chama de força de contato, que vai ser a parte do segundo vídeo. E nesse primeiro vídeo, essas forças fantasmagóricas, que a gente não consegue observar, que a gente vai chamar de força de campo. Quais são as forças, então, de campo que existem? São 4 forças. As forças da natureza. E que, na verdade, só existem elas, não existe nenhuma outra força. A primeira força é, tanto faz a ordem, tá? Você pode colocar aqui como força gravitacional, ou a força da gravidade, né? Gravitacional. A força elétrica, a força magnética, que nesse caso é dos ímãs, né? Opa, magnética não tem acento aqui não. Magnética. E por último, a força nuclear. Nessa parte de força nuclear são outras 2 forças, tá? Que é a força forte e a força fraca. Força nuclear forte e força nuclear fraca. Você tem a força elétrica e a força magnética. Os físicos já conseguiram juntar essas 3 forças numa só. A chamada força nuclear elétrica, eletrofraca, eletroforte, nuclear elétrica, mas não importa muito bem. Só que com a força gravitacional não conseguem juntar nessas outras forças, tá? Mas a gente consegue separar em as 4 forças fundamentais da natureza. A força gravitacional, a força elétrica, a força magnética e a força nuclear. Nós não iremos estudar todas essas forças. Nós só iremos estudar no primeiro ano sobre a força gravitacional, que vocês conhecem como força peso, tá? A força da gravidade ou a força peso é a mesma coisa. No terceiro ano, vocês vão estudar a força elétrica e magnética, e no segundo ano, no 4º bimestre, vocês vão estudar sobre a força nuclear forte e a força nuclear fraca. No caso da força gravitacional, a força peso é a força que une 2 corpos que contêm massa. Então, sempre que a gente está falando de força da gravidade, a gente está falando de corpos que possuem massa. Tá? Então, você possui massa. Uma pedrinha possui massa. E, no caso, você atrai a pedra e a pedra te atrai, porque a força que a massa faz se chama gravidade, massa atrai massa. Então por que a gente não consegue ver uma pedra vindo para cima da gente? É porque tem uma força de gravidade muito mais intensa do que a sua massa ou a massa da pedra. Nós estamos falando do planeta Terra, que está nos nossos pés. O planeta Terra tem muito mais massa, infinitamente maior quantidade de massa o planeta Terra tem do que eu tenho. Basicamente, o planeta Terra me atrai para ela, assim também como atrai aquela pedrinha, porque o planeta Terra tem muito mais massa que eu. Então, é óbvio que
vai acabar anulando a força que eu faço sobre a pedra e que a pedra faz sobre mim. E se eu tirar o planeta Terra? Ou seja, for lá para o espaço, ficar boiando no espaço, eu e a pedrinha. Aí eu vou atrair a pedra e a pedra vai me atrair, até que um tempo eu e a pedra vamos estar juntos, colados um no outro. Isso é sobre a gravidade, onde massa atrai massa. É a força que a massa faz sobre outros corpos que também contêm massa. Existem outros corpos que não contêm massa, professor? Sim, existe. Temos fótons, que são as partículas de luz, que não contêm massa. Existem outros também, mas não vem o caso agora, tá? Então, esse primeiro vídeo é somente essa parte que eu queria explicar para vocês, falar das forças de campo, e essa primeira parte da força da gravidade, que a gente vai representar como P igual a M vezes G. Não esqueça dessa fórmula porque a gente vai utilizar. E peso é uma força, então vai ser uma letra maiúscula, com uma setinha em cima, e gravidade também é um vetor, é a aceleração da gravidade, tá? Que também poderia escrever com letra maiúscula, porque gravidade também é um campo de forças, mas nesse caso até então ainda não, tá? Peso é igual a massa vezes gravidade. Na apostila de vocês, eu expliquei que a gente vai poder interpretar de duas maneiras a força, né? Com uma setinha em cima ou somente como negrito. Por que na apostila vai estar negrito e não com uma setinha em cima? Porque no caso, questões de comodidade, escrever, não tem como escrever sempre com uma setinha em cima. E como negrito é mais fácil, tá? A única diferença é essa. Então a gente fica por aqui. Não se esqueçam de estudar, fazer os exercícios da apostila. Se cuidem, fiquem em paz e até mais.